Hello, Godgers! Nina Dabai, e hoje eu gostaria de trazer um corte do. Peguei do cortes do Coruja, tá bom? E é o Kodama que fala um pouquinho sobre a participação dele no Redcast e coisas que ele gostaria de ter falado, mas infelizmente não deu tempo dele falar. Então eu queria pegar esse corte, queria falar um pouquinho sobre isso, queria dar minha opinião a respeito do que ele diz sobre a real da VSM. Então, se você é novo aqui no canal, não sabe nem o que é VSM, chama Valor Sexual de Mercado. E provavelmente esse vídeo vai ser autoexplicativo, porque eu não assisti esse vídeo até o final. Aqui tá o meu Instagram aqui embaixo, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha vida, ou quiser ter um pouquinho mais, saber um pouco mais de quem eu sou, você vai lá no Instagram e eu leio sim, pode me mandar mensagem e tá tudo certo, tá bom? E a gente sabe que esse vídeo nunca termina quando termina o meu vídeo, e deixa os seus comentários aqui embaixo, porque eu vou adorar saber a sua opinião. Então vamos embora, separei aqui para nós, vamos lá, vamos começar. E Na minha bora. concepção, o VSM ele sempre vai buscar a validação feminina. Por quê? Era uma coisa que a gente já conversou algumas vezes. O VSM ele vai buscar validação feminina porque o homem, por si só, ele não faz muita coisa. Ele sempre vai buscar fazer coisas a mais por causa de outra pessoa. Uma pessoa que ele considera importante. Porque, vamos lá, um exemplo básico então, assim, por quê? Porque, por exemplo, quando um cara ele tá em um relacionamento com a mulher, ele acaba buscando mais recursos para poder trazer mais recursos para a criação de uma família e tudo mais. Mas quando ele não tá num relacionamento com a mulher, é normal, não tô dizendo que é difícil ou que é impossível, mas que é normal que o cara ele se contente com uma coisa menos extravagante. O cara consiga ser mais minimalista, não ficar em jornadas extensas de trabalho para conseguir recursos e coisas desse tipo. Então, no fim, quando a gente fala de VSM, o próprio nome já diz, né, cara, valor no mercado sexual, né, de sexual no mercado. Como é? Mercado sexual, né? É que essa sigla em inglês é o contrário. Então, isso aí já fala basicamente que é valor sexual, não valor social. O social tá dentro disso daí, mas não está falando do social, está falando do sexual. Ou seja, o fim sempre vai ser comer alguém, no final das contas. Então, quando o cara ele tá nessa busca por essa validação, ele acaba entrando dentro de outros tipos de situações que ele se coloca em desafiadoras, por exemplo, como o fato da performance, ou de se provar, inclusive da validação, não só da validação feminina, mas da validação social também, a validação de outros homens, e busca validação em vários outros meios. E a validação por si só, eu não considero ela uma coisa ruim, mas eu acho que quando você extrapola a validação, ela acaba se tornando uma coisa ruim, quando sai de níveis seguros ou níveis saudáveis para você, né? Tudo é aquela questão, né, que tudo na sua vida você pode experimentar desde que isso seja a nível seguro, um nível saudável, né, um nível bom para você. Agora, quando a pessoa ela vai para níveis doentios de validação, isso acaba transformando a vida da pessoa num sofrimento. E como a gente está falando aqui de homens, a gente está falando estritamente de validação feminina. E é muito engraçado, porque eu digo pra vocês, eu conheço esse tipo de caso, eu conheço de gente que literalmente está falido financeiramente por causa dessa necessidade de validação feminina. De validação social, né, que é um peso que o cara carrega, velho, na sociedade, né? O homem ele é visto dessa forma dentro da sociedade, como um boi de carga. Então aí quando o cara ele entra dentro do meio masculino, que é para buscar um certo tipo de acolhimento ou entendimento ou até autodescoberta, ele chega aqui e ele é colocado mais fardo em cima do cara, velho. Falando agora, não, agora você tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Pô, mas não era para se libertar de uma coisa, agora o cara tá se trazendo pra uma outra coisa, pra um outro dogma. Eu já vinha falando isso, né? Que às vezes a Red Pill faz a mesma coisa que eu percebo que às vezes o feminismo também faz. De colocar padrões de postura, coisas semelhantes de tipo o que a pessoa deve e não deve fazer. E aí, de repente, aquela pessoa que entra ali achando que vai ter uma questão, ficar mais tranquilo, justamente percebem que existem muito mais regras. É por isso que eu realmente critico muito essas caixas ou essas normas de conduta que parece que a pessoa tem que fazer. Quando a pessoa ela tem dificuldade de ser autêntica. A pessoa que ela é autêntica ou que ela entende o que quer essa questão da autenticidade, ela não precisa entrar num grupo específico, numa tribo específica, num movimento específico para se sentir parte daquilo ou acolhido daquilo. Então, assim, mas isso é uma percepção minha, por isso que eu percebo que pouco a pouco as pessoas têm vocabulário semelhante, têm formas de se comunicar semelhante,
possuem uma maneira, um estilo de vida, ou procuram um estilo de vida semelhante a alguém que elas acham que é um exemplo. E, de repente, o segredo é você fazer aquilo de uma forma diferente, e isso não implica que talvez você não faça mais parte de alguma coisa, mas que talvez você possa ter essa capacidade de inovar. E é uma das coisas que eu percebo hoje em dia no Brasil e que eu acho tão cansativo, que é justamente essa questão que parece que existe um padrão que é colocado, que você se sente imposto para estar naquele padrão, para dizer que você é alguém, entendeu? Fora ser filho de Deus, tudo que você decide que você quer fazer, que você quer se tornar, você não precisa ter encaixado em algum contexto. Eu sei que as pessoas não vivem sozinhas, mas muitas vezes o que faz uma ideia brilhante, ou o que faz realmente a pessoa se destacar, é justamente a capacidade que ela tem de resolver problemas e muitas vezes coisas que os outros não estão vendo. Ou pessoas que estão naquele grupo não conseguem enxergar. E é muito mais essa questão de ver fora da caixa, de ser autêntico. Então, eu sinto essa falta em tudo no Brasil. Dentro do movimento Red Pill eu sinto isso, e dentro, às vezes, do feminismo eu sinto isso, ou dentro de mulheres carreiristas, que tem movimentos carreiristas de mulheres e tal, eu sinto isso. Partidos políticos, a mesma coisa. Parece que tudo, você não pode fazer diferente. Então, eu noto isso também dentro da Red Pill, e como diz o Kodama, isso acaba fazendo com que até os homens se sintam nessa própria pressão. Eu tenho algumas ressalvas com relação a essa pressão que os homens sentem, porque na verdade, aquilo. Bem, é porque eu acho que a Red Pill já vem com uma leva de homens extremamente frágeis, com problemas emocionais. Então, o tratamento desses problemas emocionais não é dentro da Red Pill. Falar sobre saúde mental é você realmente procurar pessoas que estão aptas e que são hábeis para poder lidar com essas questões emocionais e fazer de uma forma diferente. Ou investir em autoconhecimento para que você possa tentar achar uma solução sozinho. E muitas vezes eu não sinto que esses movimentos, eles vão abraçar essa questão psicológica. Eles vão muito mais continuar naquela narrativa que vai te fazer sentir cada vez com mais raiva e com mais ódio, talvez de um inimigo em comum específico, que não é você, que está fora de você. Mas parece que te tira um pouco essa independência, ou essa autorresponsabilidade, ou essa capacidade de fazer e de decidir as coisas por si mesmo. Então, isso são umas coisas dentro desses movimentos que me incomodam bastante. Tá vivendo um outro paradigma, um outro sistema de crenças, não era para o cara se libertar? Então, esse para mim é a principal coisa que me deixa um pouco crítico à questão do VSM, certo? Mas aí, beleza, aí o cara ele pode argumentar que a gente pode ir até níveis saudáveis, por exemplo, quando o próprio Júnior falou assim, cara, mas o cara ele não vai, a gente não tá falando de o cara ficar rico, mas o cara ele pode sonhar em ganhar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, ok, mas aí sempre tem que ter aquela questão que eu sempre digo, cara, o propósito ele tem que ser a maior coisa dentro da comunidade a ser pregada, assim, é como se fosse, ao meu ver, né? Mas aí que tá a grande situação. Cada propósito de cada pessoa tem que ser único e não algo coletivo. O propósito ele tem que ser individual. Senão, no final, tá todo mundo seguindo regra e fazendo a mesma coisa. Tem que ser como se fosse uma pregação, cara. O propósito é o que tem que ser colocado aqui para a nossa comunidade. A criação de um novo, como você fala, né, de um novo significado na vida da pessoa. Porque o cara viveu a vida inteira com o peso da sociedade. Ele vem para cá e ele cria outro peso. Não, ele tem que viver agora uma vida com um novo significado. E aí ele chega aqui e não, o significado é esse aqui, ó. Toma, tem uma coisinha pronta para você aqui. E aí o cara entra dentro de um outro jogo, dentro de um outro game. E para mim, essa é a maior crítica que eu vejo dentro do VSM, tá, Coruja? Sim, eu concordo plenamente, porque assim, a defesa do VSM basicamente que os rapazes fizeram lá no Redcast foi o seguinte, o VSM, o aumento do VSM é consequência, né, que eles basicamente disseram, tipo, quando você busca para si mesmo um novo propósito, se desenvolve ali nesse propósito, consequentemente o seu VSM aumenta. Isso é, digamos, qual é a palavra mesmo? É tolerável, né? Isso é tolerável. Isso. Aquela questão de níveis saudáveis. É isso que eu tô falando, níveis saudáveis. Que a ideia para mim aqui da questão do propósito também estar em ajudar as pessoas. Não tem como você viver sozinho ou viver isolado. Uma das coisas que eu já vi aqui dos inscritos, inclusive, me escrevendo, que eu achei um pouquinho assim estranho, foi o fato de tipo, eu vou trabalhar, eu vou ficar de home office, eu vou para as montanhas, eu não quero saber nada, que a sociedade se foda.
E aí depois eu parei para pensar assim, poxa, será que esses talvez não estejam tendo ou estejam vendo as coisas de uma maneira muito egoísta, de tipo, não entender que o propósito de homens e mulheres é justamente criar alguma coisa, gerar algum valor socialmente falando? Se nós, como sociedade, a gente só chegou como nós chegamos agora, foi porque tudo que a gente via era de uma maneira coletiva. E de repente todo mundo quer se isolar conectado, isolar conectado, né, internet. Porque coloca um monte de livro para esses caras ficarem de noite lendo, pra você ver como que a depressão bate, como que a solidão bate. E depois eles dão um nome incrível para isso, que eles chamam de solitude. E não entendem que o propósito, às vezes, são coisas coletivas. Às vezes que é só básico, ganhar o mínimo, ganhar o básico, não querem crescer, não querem desenvolver, querem se isolar. Por quê? Porque provavelmente existe alguma frustração ali passada que eles ainda não resolveram. E por isso que eles estão dentro dessa comunidade, porque eles querem continuar sempre com essa narrativa que a solitude é o melhor caminho, que fugir para as montanhas é o melhor caminho. Quer dizer, no final nós temos homens que eles estão tão pouco preparados para viver em sociedade, uma vez que eles já têm uma criação um pouco estranha, de ficar sempre isolado do mundo, que ao final eles acham que o novo normal talvez seja passar o dia inteiro dentro de casa ou o dia inteiro isolado. Né? E num momento que, tipo, se eu quiser comprar uma maçã, basta eu andar 5 minutos e de repente tem um supermercado onde eu posso comprar maçã. Basta eu ter o dinheiro para pagar maçã. Mas se a pessoa isolada pensar que talvez ela precise plantar uma árvore de maçã, ou seja, uma macieira, e ter que esperar 20 anos, 10 anos para nascer o fruto, a pessoa não consegue entender que tem coisas que não dá para viver isolado. Que ela depende, que aquela maçã não chegou no supermercado sozinha. Que teve toda uma construção social que permitiu com que aquela pessoa, em 5 minutos, conseguisse ter uma maçã na mão para poder comer. Então, é isso que um pouco me incomoda quando eu começo a perceber essas narrativas de solidão, de viver sozinho, que a sociedade se foda e por aí vai. Me incomoda profundamente, mas vamos continuar. Eu não tô falando para ignorar a sociedade. Veja bem, pessoal aí do chat, eu falei no início do meu discurso, eu falei, cara, a gente estava dentro de uma sociedade e não dá pra gente se livrar da validação que a gente tem dentro da sociedade, mas a níveis saudáveis. Eu não tô querendo fazer com que viver tipo assim, tentar empregar na sociedade uma red pill como se a mesma coisa que, por exemplo, os ANCAPs fazem. Vamos viver num ANCAPistão, sendo que a gente não vive num ANCAPistão, entendeu? Não tem como aplicar essas regras. Eu tô falando viver níveis saudáveis. E a gente sabe que não tem como se livrar da validação. O que a gente tem como saber é conscientizar-nos dessa validação, saber o que. Olha, eu tô tentando uma validação aqui, cara. Olha só, acabei de perceber que isso aqui, na verdade, é uma validação que eu tô buscando. Então, isso aqui é o quê? Uma necessidade afetiva que eu tenho. Então, eu tenho que investigar por que eu tô tendo isso para eu poder me livrar desse sofrimento. Esse é o pensamento que eu tô querendo colocar aqui para vocês. Entendeu? Sistema de validação interna, aliás, um novo sistema de validação e desenvolvimento também de autoestima. Então, o que eu estava dizendo é que a defesa do VSM é isso, né? É uma consequência. Porém, qual o limite, né? Qual é o ponto de equilíbrio? Bom, aí eu comecei, mas eu esqueci da questão do VSM como consequência. Por quê? Porque o seu valor como homem está em resolver problemas e fazer algo que seja disruptivo, que ajude outras pessoas que estão ao seu lado. Então, na verdade, o caminho é inverso. Primeiro você foca em aprender a trabalhar, foca em estudar, foca em fazer o seu melhor. E depois, mulher acaba virando consequência. E quando nós estamos falando de valor sexual, né, de validação sexual, nós estamos falando justamente disso. Então, o que os homens querem, né? Foram criados na infância com a mãe e o pai dando tudo, porque provavelmente eram pais ausentes, porque ficavam de 10 a 12 horas fora de casa. Mãe, eu quero isso, toma. Pai, eu quero isso, toma. Aí chega na idade adulta, aí que é o quê? Que é a validação sexual, que é natural, porque o cara é homem. E aí, de repente, descobre que é difícil arrumar mulher. E aí, vamos pensar uma coisa. Aí o cara se sente frustrado. Por quê? Porque ele não consegue a validação feminina, porque depois ele descobre que para ter a validação feminina, ele tem que encontrar propósito, ele tem que ajudar as pessoas, ele tem que ter um valor social. Só assim ele consegue a mulher. Então a discussão ela é um pouco mais profunda, que é o quê? É aquele menino que sempre teve tudo,
dado pelos pais ou por pessoas, ou sempre conseguiu tudo de uma maneira muito fácil, e que tá achando ruim de não ter a mulher aceitando ele, mesmo que ele não tenha valor nenhum para gerar. Tipo, como se a mulher tivesse que fazer programa social com aquele cara ali. Por quê? Porque ele não entende o papel dele como homem dentro da sociedade. Por isso que eu acho, primeiro, e até na própria biologia se fala sobre isso, na antropologia se vê sobre isso. Primeiro, o homem ele passa por aquele ritual de transição que ele tem que aprender a caçar, que ele tinha que aprender, né? Que nós estamos falando de passado, de caçar, de colher, de nutrir, depois ele arrumava a mulher dele e tinha os filhos dele. Esse é o ritual. Primeiro ele tem que aprender como é que eu vou buscar o recurso. E não apenas buscar o recurso, porque às vezes o recurso não era só para aquela família que ele tinha. Às vezes o recurso era para o social. Então, quanto maior você conseguia gerar um recurso dentro daquela sociedade, mais valor você tinha. Portanto, você tinha acesso a talvez um nível de sexual de mulher, não importa, porque isso vai depender de cada sociedade, mais amplo. Mas não. Aí, os homens, que, na minha opinião, um homem que ainda está batendo nessa tecla é um menino, é um adolescente, que é a validação rápida, sem esforço nenhum, porque foi aquilo que ele aprendeu na infância dele. Então, é esse o nível que nós chegamos hoje. É sobre isso que, às vezes, a Red Pill é obrigada a falar com os meninos. Olha, você precisa ter propósito. Olha, você precisa trabalhar. Olha, você não precisa ser um multimilionário, mas, poxa, você tem que todos os dias ter paciência de quê? De poder construir. Tão simples quanto isso. Do cara, por exemplo, eu estou fazendo isso e estou ganhando VSM por consequência, e qual o limite dele realmente se bandear pelo lado do VSM como principal, né, foco da vida dele? Essa é a pergunta. E aí, ao meu ver, tudo deságua naquela sua colocação também no Redcast do senso de autorresponsabilidade, né? O cara tem que ter essa autorresponsabilidade para saber, autocrítica, né, de saber até onde ele está fazendo pelo VSM e quando ele está fazendo por si só e vendo o VSM como consequência. E aí vem toda aquela questão do, pô, achei genial aquela sua colocação, é o que eu faço aqui no canal, porque me acompanha já há um tempo sabe muito bem, que eu destrincho o filme Matrix dentro dos seus arquétipos, dentro da sua simbologia, do seu folclore. Eu já falei também que o Neo, dentro daquela cápsula das máquinas, ele estava no útero, tá? Já falei isso. Já falei que aqueles cordões ali, aqueles plugs, né, na pele dele, na nuca dele, simbolizavam o cordão umbilical, e que ele sendo descartado pela Matrix era o processo de parto, né, que simboliza, obviamente, o consumo da Red Pill. Você é parido, né, de um sistema enganoso, vamos pôr assim. Na verdade, não enganoso, né, porque você mesmo já falou em vídeos que a própria Matrix ela não quer te enganar. Ela não é mentirosa, necessariamente, né? É você mesmo que se auto-engana. E esse auto-engano é que é o grande problema. Tem muitos caras que dizem, não, VSM é consequência e tal, e eu estou aumentando meu VSM porque eu estou no meu propósito, mas qual é o limite mesmo, né? Até onde não é coping, porque a galera da Black Pill adora usar também essa coisa do coping, né? Você sabe o que é coping, já fez vídeos falando, então eu queria saber como nós podemos dizer aos homens, cara, até onde vai o limite do fazer o seu e VSM como consequência? Cara, é bem clichê isso, né? Mas, apesar de ser clichê, é uma coisa tão antiga e tão verdadeira que é o tal do conhece-te a ti mesmo, né? O cara, ele ouve verdades, né? Verdades de várias pessoas. E ele pega essas verdades, compila e aquilo fez sentido pra ele, ele segue aquilo ali, né? Ele não entra de fato ainda numa jornada de autodescoberta pra saber até onde aquilo ali é um laço afetivo, uma necessidade afetiva, ou como eu chamo, demanda emocional, né? Então, veja bem, nós seres humanos, nós evoluímos dentro de um conceito social, né? Nosso aprendizado é um aprendizado dentro desse conceito social. O ser humano, ele se vê em outra figura, ele se vê na outra pessoa, certo? Então, por ele se enxergar na outra pessoa, que eu fiz vários vídeos já falando sobre isso, não exatamente com esse título, né? Às vezes a coisa tá intrínseca dentro do todo do vídeo, né? A pessoa ela já vem com pré-configurações sociais, que isso vem, cara, de um aprendizado de milhões de anos aí de evolução. Se você, mas eu não sou evolutivo, eu não sou darwinista, tá, mano, então criacional, então foi Deus que colocou, pronto, na cabeça, tá? Então estamos alinhados, pronto. Então a pessoa tem dentro da cabeça dela uma pré-configuração que ela já tem aquela figura, aquela personagem dentro da cabeça dela, e ela expõe aquela personagem, reflete em uma outra pessoa, certo? Essa outra pessoa pode ser uma pessoa que seja semelhante ou que seja uma pessoa contraditória àquela imagem. Se for uma pessoa contraditória, ela vai atacar aquela pessoa, ela vai achar aquela pessoa a pior pessoa do mundo e etc. Por mais que nem tenha motivos para isso, não vai se bicar com aquela pessoa. Se achar uma pessoa semelhante, ela vai se aproximar daquela pessoa, ok?
Quando você se aproxima daquela pessoa, você vai se relacionar com ela, porque se relacionando com aquela pessoa, você está se autorrelacionando. Dentro da minha teoria, inclusive da psicologia do amor, que eu expliquei também no vídeo sobre isso, você sempre, quando se relaciona com alguém, você está se relacionando consigo mesmo. Apesar de que aquela pessoa ela tem uma vida autônoma, você está projetando suas expectativas naquela pessoa. Então, toda a validação externa que a gente busca, na verdade, é um exercício contaminado de uma tentativa de autovalidação. Só que como a gente não sabe fazer uma autovalidação, a gente busca outras pessoas para fazer essa validação por nós mesmos. Então, o que é o VSM? O VSM é uma tentativa, ao meu ver, de uma tentativa bem vulgar, assim, de tentar botar algum sistema de crédito, como se fosse um sistema de crédito do Xing Ling lá, né? Pra não falar o nome, né? Sei lá se dá problema aqui no YouTube, mas lá do Xing Ling, para poder colocar dentro de uma bolha aqui, de uma subcultura que nós estamos criando de validação interna, sendo que, na verdade, os caras estão começando a utilizar isso para poder fazer uma validação externa, para buscar mais ainda ser validado pelos outros, por outros homens, por outras mulheres, sempre por outros, nunca por si mesmos, né? Então, o que eu acho que é o mais certo, tá? Para poder a gente chegar aí ao ponto que você falou. É a gente estabelecer agora um ponto crucial de autoconsciência, de entender como é que funcionam os mecanismos da nossa mente, e entender os mecanismos da nossa mente vai fazer a gente entender como a gente funciona, e entendendo o nosso funcionamento, a gente vai começar a identificar quais são os momentos que a gente está fazendo isso por uma tentativa de demanda emocional, de uma validação externa, por uma demanda emocional, ou se a gente está fazendo isso de fato de uma maneira verdadeira e única por nós mesmos. E outra coisa, a pessoa é aquilo, ele utilizou, conhece a ti mesmo, né? Mas você também pode procurar uma ajuda do profissional. E é isso que muitas vezes eu fico batendo aqui no meu canal, né? Que tem hora que a gente não consegue ver as coisas com clareza. E tem hora que a gente precisa da ajuda de um profissional para justamente nos dar essa clareza sobre uma atitude que nós estamos tomando. E um outro fator que também, na minha percepção, é extremamente importante é, desde o momento que nós nascemos, nós cometemos diversos erros. Então, se hoje você não tem tanta clareza assim de como é o seu propósito, do que você quer fazer, até que momento é a validação, e de novo nós vamos entrar naquela parte da questão da autoestima, porque boa parte desses homens dentro, o pior para mim hoje é a Black Pill. Eu acho que a Black Pill para mim concentra um agrupamento de homens que tem zero autoestima, mas é justamente de guiar. E não são dentro dessas comunidades que há essa guia, que esses homens vão ter essa instrução. E muitas vezes essa instrução ela deve ser feita justamente por pessoas que têm essa capacidade de trazer clareza. E aí vocês vão, né, me perguntar, mas não é todo mundo, né, Nina, que tem condições financeiras para isso. Mas você, por exemplo, pode ter acesso a outras pessoas e fazer perguntas para outras pessoas. Eu já conheci, por exemplo, um cara que por causa dessa validação, perdeu muito dinheiro e ficou endividado e tá correndo atrás. Só que ele continua sempre fazendo a mesma coisa. A mulher é sempre o ponto fraco. Então, de repente, o segredo é o quê? É procurar um profissional. Não interessa, não adiantava se amigos, parentes, pessoas que realmente se importavam com essa pessoa, virasse e falasse assim, olha, você tá destruindo a sua vida por causa de validação feminina. Ele não conseguia enxergar isso. Então, há casos que não é entrar dentro, que não é estar na Black Pill ou na Red Pill que vai resolver o problema. Há casos que realmente você precisa de uma ajuda psicológica. E não vai ter jeito. Cada indivíduo é diferente. E cada homem vai ter que ter uma abordagem diferente, vai ter que ter um tipo de tratamento adequado por aquilo que ele está passando. É por isso que me incomoda os movimentos, que às vezes dentro dos movimentos se cria o que deve e não deve ser feito. E as pessoas são únicas. Então não dá pra gente tratar as pessoas com... Não dá pra gente começar a ver as pessoas de uma maneira única, de uma maneira coletiva. A gente precisa ver as pessoas de uma maneira única. E por quê? Porque as pessoas também podem desenvolver alguma coisa em específico. Talvez ela pode ter alguma coisa mental que a gente não saiba. A gente não sabe. Então não dá para Black Pill de repente pegar meninos, por exemplo, e achar que vai resolver o problema desses meninos, ou a Red Pill através dos conselhos resolver, se muitas vezes algumas coisas que precisam ser feitas é justamente a busca de um profissional da área. Não adianta, é sempre um exercício, é um exercício contínuo, nunca vai terminar. Você
vai chegar aos 80 anos de idade e vai continuar fazendo isso. Por quê? A gente tem uma tendência a voltar para a Matrix, a sempre voltarmos para a grande mãe, sempre voltarmos para nós mesmos e começar a obedecer novamente a Matrix, porque é mais confortável a gente obedecer a mãe. Mas isso é uma questão do próprio cérebro, né? O nosso cérebro quer tudo que é confortável. Nós amamos tudo aquilo que faz com que garanta a nossa sobrevivência. Nós gostamos de açúcar, nós gostamos de gordura, nós não gostamos de fazer exercício físico, nós gostamos de coisas que nos permitam garantir o máximo possível da nossa própria sobrevivência sem muito esforço. Essa é a formação do nosso cérebro. Agora, fazer diferente vai caber realmente a pessoa ela sentar e falar assim, vou dar meu máximo para isso. Eu sou dono dos meus próprios pensamentos e eu vou fazer diferente. Mas a estrutura é essa, do conforto. Não é que o cara vai lá e volta para a Matrix. É que a própria estrutura cerebral dele é que faz com que, se ele não colocar limites nas próprias vontades dele, ele vai ser eternamente escravo do cérebro dele mesmo. Né? E que pode, a longo prazo e a curto prazo, trazer consequências, seja elas materiais, financeiras, por aí vai. Ou seja, nós vamos voltar naquilo que eu falei anteriormente. É virar e falar assim, olha, você é adulto, você não é criança mais. E pronto. E eu percebo que muitos desses homens, eles ainda não deram aquele clique de falar assim, poxa, entrei na vida adulta. E também acontece com as mulheres, mas hoje a gente está falando dos homens. Do que a gente se emancipar dela e criar as nossas próprias escolhas. Então, o que eu estou sugerindo aqui é tentar buscar achar esse nível de autoconsciência para você saber até que ponto você vai conseguir se entender como uma pessoa que está fazendo por si mesmo aquilo, ou se está fazendo isso por uma outra pessoa, para você ser reconhecido por outras pessoas. E não só ser reconhecido ou ser validado por outras pessoas, mas também o seu sofrimento ser validado por outras pessoas. Porque isso também é uma tentativa que eu vejo aqui dentro da nossa bolha acontecer. Teu sofrimento tem que ser validado por outro também. Tuas dificuldades têm que ser validadas por outro. Então, assim, cara, o ser humano é um ser extremamente complexo. Nós não somos, apesar de que a ciência nos coloca dentro do reino animal, dentro dos animais nós somos os mais complexos possíveis. Um animal, ele chega aqui, toma um susto, vem um bicho, tenta matar ele vai para outro canto, consegue escapar, pronto, saiu o nível de estresse dele, ele vai viver a vida dele. Se um ser humano vai ali, é assaltado, passa por um trauma, mais pra frente ele desenvolve uma depressão por causa daquele trauma, daquele estresse que ele viveu ali. Nos animais não tem essa porra. Então nós somos muito complexos, nós não podemos simplesmente largar a nossa consciência como se a gente fosse animais, como pegar exemplos de insetos, exemplos de macacos e bonobos e aplicar isso à nossa vida. Nós somos complexos. Então a gente tem que ver que existem N fatores, muitos fatores, e para a gente ter o comportamento que a gente tem, existe uma confluência de fatores que influenciam a nossa Matrix, e que dentro dessa influência a gente não percebe que ela acontece, mas a nossa Matrix, para nos proteger disso, ela cria vários mecanismos dentro de nós, que é o que eu chamo de demandas internas ou demandas emocionais, e que isso é exposto depois para fora em forma de cope, que o cope nada mais é do que a adaptação a essas demandas internas que temos. O cope, ele não é uma negação da realidade. O cope, ele é uma adaptação de uma demanda interna. A demanda interna pode não ser a demanda interna, a demanda emocional, ela pode não bater com a realidade, tá? Ela pode simplesmente realmente não corresponder com aquela realidade. Mas o COPE, ele serve para adaptar aquela demanda que não bate com a realidade, ou bate, enfim, existem demandas em demandas, ou bate com a realidade ou não, mas ele sempre vai existir para poder nos adaptar àquilo, para facilitar a nossa vida. Então, o que existe aqui é um sistema de crenças que nós desenvolvemos a partir de aprendizados que temos sociais, tá? Pelo menos é assim como a neurociência social nos traz. E é isso, cara. Eu acho que, resumindo, né? Eu tô aqui divagando bastante, mas eu quero resumir aqui. Você tem que ter uma busca, primeiro entender como você funciona, como sua mente funciona, como são os seus comportamentos se formam, para você poder começar a ter uma autoconsciência e identificar se aquilo que você está fazendo é uma validação externa, é uma busca de ver em si mesmo em outro ser humano, ou você está fazendo aquilo ali por si mesmo, sem buscar isso daí. Mas aí a resposta vai ser de cada um, e para todos aqueles que não conseguem encontrar essa resposta, procurar a ajuda de um profissional. Eu acho que também a gente vive um momento também da sociedade que todo mundo está se questionando qual é o meu propósito. E se não tiverem essas pessoas que estão questionando qual que é o propósito, são essas pessoas extremamente materiais que acham que o propósito está em fazer dinheiro. Eu também noto um pouco isso. O homem talvez só queira o dinheiro para ter uma boa mulher.
Mas as mulheres, por exemplo, elas estão constantemente buscando ter dinheiro para mostrar, né, para as pessoas que deu tudo certo. Eu sinto isso muito, principalmente do Brasil. Aqui eu sinto menos que, eu sou o que eu tenho. E não eu sou porque eu trago alguma coisa, ou eu tenho alguma solução, ou eu gero valor para a sociedade. Eu sou e eu mostro como eu sou, basicamente, pela aquela condição financeira que eu tenho. E aqui na Europa é um pouquinho diferente. Acho que aqui na Europa as pessoas têm muito mais essa de opinião assim: se eu puder viajar em algum país no sul da Europa, ou algum país na praia, que tenha praias, alguma coisa assim nas férias de verão, e no inverno, de repente, estar nos Alpes, acho que essa é a grande experiência que eu quero passar com ela. Né? As pessoas aqui, elas estão muito mais focadas em ter uma experiência e estar em lugares inusitados e juntar dinheiro pensando no futuro a longo prazo, justamente para ter um conforto no resto da vida, do que propriamente, eu preciso comprar uma bolsa de 100 mil reais. E os homens e mulheres no Brasil, eu sinto que é muito mais essa questão material. Mas eu entendo o porquê disso. Porque nós vivemos, infelizmente, num país que a gente nunca sabe qual que é a projeção do futuro. A gente nunca sabe se a gente vai ter um Estado que vai garantir aquilo que chama de direito fundamental. E eu percebo que os europeus, por já estarem bem mais à frente, ter um Estado social que dá muito mais do que existe isso no Brasil, então o foco deles não é em juntar dinheiro, juntar bens e por aí vai. Não é essa coisa materialista americana. O foco deles é muito mais em viver experiências da vida. Né, e se enobrecer com essa experiência da vida. Fora que aqui na Europa também as escolas são melhores. Então as pessoas, elas têm mais consciência de consumo, de quem elas são, do que elas querem ser, do que elas têm que procurar. Em alguma medida, algumas também, talvez não. Mas existe essa consciência. Eu acho que é muito importante a gente colocar um pouquinho dessa questão da cultura e trazer isso aqui para o nosso diálogo, de uma forma a entender, aí qual que é o meu propósito? E muitos ainda estão com propósitos voltados ao dinheiro. Tipo, na hora que eu for milionário eu vou encontrar o meu propósito. E muitas vezes o propósito, ele tá muito mais arraigado em coisas simples da vida. E talvez esse é o convite que eu faço para as pessoas que estão exatamente até o final desse vídeo. É um convite de saber como é que eu gero valor e como é que eu consigo, o máximo possível, impactar as pessoas para fazer o bem. Sem me colocar numa posição de vítima. E isso é um recado tanto para homens e mulheres que eu sinto que nesse final de vídeo precisa ser dito. E as coisas que foram ditas aqui foram interessantes, mas eu vejo isso muito ainda como a raiz. E nem para eu te dizer para vocês que como a ponta do iceberg, sabe? Mas eu também não sei se eu consigo ainda ser tão profunda. Porque eu acho que eu ainda preciso de muito mais entender as pessoas. E para isso, é importante que você deixe num comentário. Me responda uma pergunta, para você que está aqui até o final. Será que você acha que você vive o seu propósito? Ou será que você acha qual é o seu propósito? Para mim, essa questão do propósito é uma definição extremamente vaga, até hoje para mim. Entendeu? E eu só realmente me sinto aliviada quando eu me sinto produtiva e me sinto ajudando as pessoas. Porque fora isso, eu acho que começa a sair um pouquinho do meu propósito. É isso. Se você gostou, muito obrigada que ficou até o final. E por hoje é só. Take care.